Eu quero agradecer a irmã e a igreja, viu, irmãos? Meus agradecimentos vêm para todos os irmãos, primeiramente para meu Deus. E eu quero dizer que eu vim debaixo da autoridade do meu pastor, irmã. E eu quero estar lendo com os irmãos uma palavra aqui no livro de Mateus, onde eu pedi aqui a confirmação do Senhor. Eu falei, Deus, confirma essa palavra durante o culto. E a palavra foi confirmada. Livro de Mateus, irmão, uma palavra bem conhecida. Mas eu costumo falar com os irmãos que a palavra de Deus é de grande valia. E todas as vezes que ela vem para nós, ela vai falar conosco naquele momento. É naquela atualidade que a gente está vivendo. Porque a palavra de Deus, irmão, ela permanece fiel para sempre. Deus não muda. Ele é fiel nas suas palavras. Eu quero ler em Mateus 4, amém, irmãos? Mateus 4, a tentação de Jesus. Amém? Quero estar lendo com os irmãos, que diz assim, todos encontraram, irmãos? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem sem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ás nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos, e o serviram. Amém? Nós vamos entender, irmão, que essa passagem aqui está nos 3 evangelhos, chamados sinóticos. Alguns deles, às vezes, vai até acrescentar para nós algumas outras coisas, mas nós fica aqui no de Mateus, que é a mesma palavra, amém, irmãos? Sabemos que logo após Jesus ser conduzido ao deserto, ele é batizado. Nós vamos ver ali que no batismo de Jesus vai pousar sobre ele uma pomba, simbolizando o Espírito Santo de Deus, aonde a grande voz ecoa, eis aí o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Deus vai estar direcionando a palavra para seu filho, dizendo, a qual eu tenho muito prazer. Sabemos que Jesus vem em uma missão nessa terra, irmãos. Ele vem nos deixar exemplo. Ele vem cumprir uma grande missão e nos deixar exemplo.
sabemos que ele vai ser 100% homem, também 100% Deus. Mas quando ele desce aqui à terra, ele se esvazia de toda a sua glória. Porque ele vem entendendo que ele veio para ser filho e veio para cumprir a vontade do Pai. Eu e você é filho. E nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. E eu quero dizer para a igreja que nem sempre é fácil cumprir a vontade de Deus. E é necessário que eu e você ore pedindo: Deus, ajude-me a cumprir a tua vontade. Porque ficar na vontade de Deus, no centro da vontade dele, não é fácil, irmão. Se para você para mim é muito difícil. Eu todos os dias, irmão, que coloco meu joelho no chão, eu digo: Deus, me ajude a cumprir a tua vontade. Me ajude a cumprir o teu querer. Porque a vontade de Deus que vem para nós fazer não é fácil, irmãos. Porque Paulo já disse: aquilo que eu quero fazer, que é a vontade de Deus, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, sempre eu faço. Não é desse jeito, irmãos? E Jesus veio fazendo o papel de filho para ensinar para mim e para você. E logo após o seu batismo, para onde que Jesus é levado? Ao deserto. Jesus, irmão, após ser batizado, ele poderia dizer assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Pai. Eu vou para onde eu quiser. Mas o Pai conduziu ao deserto e ele foi. E deserto, irmãos, quem sempre vai te mandar para lá é Deus. Mas é da nossa vontade estar no deserto? Não. É necessário que você passe o deserto dentro da vontade de Deus. O filho foi para o deserto e lá ele está em um jejum de 40 dias e 40 noites. É necessário que ainda eu e você no deserto abrir mão de muitas coisas para se alimentar de Deus. Quando eu e você estiver no deserto, abre mão de algumas coisas e se alimenta de Deus. É necessário. Porque é lá no deserto que muitas das vezes chega o tentador. E sabe, a primeira coisa que chegou até Jesus? O tentador. E sabe que o tentador vem te tentando é naquilo que você necessita. O tentador não vai te oferecer aquilo que você já tem, aquilo que você está fazendo, aquilo que você pode ter. Ele vai te tentar no que você necessita. Jesus estava com fome. 40 dias e 40 noites, Jesus estava como homem. Ele estava sentindo fome. E o inimigo, irmão, se tem uma coisa que ele é estrategista. Não, irmão, brinca com o inimigo. Porque se você não estiver debaixo da unção de Deus, ele te vence. E ele vem tentar a Jesus naquilo que ele necessitava como homem, ser humano, irmãos. Irmãos, nunca coloque sua necessidade acima da sua vida espiritual.
Nunca coloque. Porque o inimigo, ele só não contempla a tua mente e o teu coração. Mas aquilo que você fala, aquilo que você fala de boca alta, aquilo que você conversa, ele escuta. Se tem uma coisa que o inimigo vai investir, irmão, é no meu ponto e no teu ponto fraco. Ele não vai te tentar naquilo que você já é forte. Ele vai te tentar no teu ponto fraco. Agora, ele vendo que Jesus está com fome, ele vai dizer assim, ó, transforma essa pedra em pão. Você não é filho de Deus? Transforme e se alimente. Mas se tem uma coisa, irmão, que eu e você tem que carregar, é as escrituras. Porque você vai ver Jesus se defender da palavra. Jesus não vai usar de palavras vãs, nem de palavras de ser humano, mas ele vai usar a palavra de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Deus. Quando o inimigo vir, irmão, você tem que ter visão. E se tem uma arma que você tem que usar, é a palavra. Paulo vai ensinar, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você tem que saber manejar bem essa palavra. Você tem que saber usar muito bem a espada do Espírito. Porque quando o inimigo vir, irmão, você só vence na palavra. Aí Jesus vai dizer, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu volto a dizer com a igreja de Deus. Tem momento que você vai ter que abrir mão daquilo que alimenta a sua carne para alimentar o espiritual. Sabe o que está fazendo muito crente perder a guerra? É alimentar demais a carne. E o espiritual nada. É necessário eu alimentar o meu espírito. É necessário eu alimentar o meu espiritual. Porque eu só vou se manter de pé, irmão, espiritualmente, quando eu me alimentar do alimento de Deus. Enquanto eu me alimentar carnalmente, eu vou ficar fraco diante de Deus. Mas quando eu me alimentar espiritualmente, eu vou me manter de pé diante das lutas, da dificuldade e de toda a tentação do inimigo. É necessário, irmãos, que nós se alimente da palavra. Tem muito crente fraco porque não se alimenta da palavra, irmãos. Você e eu sabem disso. Que é necessário nós também se alimentar disso. Você não toma café de manhã, meio-dia e de noite? Aqui também é alimento. De manhã, meio-dia e de noite. O que é que Deus vai falar para Josué? Meu servo, não se aparte do livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Enquanto você estiver se alimentando disso aqui, irmãos, você vai se defender diante do inimigo. Porque a palavra, a escritura, irmão, não adianta eu ir com conversinha humana. Nós vai perder. Mas quando nós se revestir da palavra, nós vai ser vitorioso. E vai continuar vitorioso. E como o inimigo, irmão, ele nunca desiste, porque é o próprio Deus que diz que ele é mais prudente que nós que somos filhos da luz. Ele não desiste. E ele
ele vai se apresentar novamente. E ele vai dizer a Jesus: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito. Irmãos, se tem uma coisa que o diabo conhece é a palavra. E é por isso que você também tem que conhecer. É por isso que você também tem que estar dentro da palavra. E ainda ele vai mexer com a consciência. O inimigo, ele é estrategista em mexer na tua consciência. Ele vai dizer assim: não és filho de Deus? Tu não és filho? Porque está escrito. Ele sabia, irmão, que está lá em Salmo 91. Está escrito que ele dá ordem aos seus anjos. E como foi que Jesus se defende? Também está escrito que não poderá tentar o Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio. Não devemos tentar também o Senhor nosso Deus. Muitas das vezes, irmão, o inimigo vai vir para você usando a palavra. Fique esperto. Abre a visão. Porque ele vai vir usando a palavra de Deus. Está escrito. Ele disse: está escrito, você não é filho? Você não é filho de Deus? E aí, muitas das vezes, mexe com a nossa consciência. É mesmo. E aí ele tenta te desestruturar, te colocar dúvida. Você não é filho? Aí ele vem assim: você não é pastor? Você não é regente do grupo? Você não é dirigente do ciclo de oração? Você não é missionário? Deus te dá autoridade, faça isso. É assim que ele vem, irmãos. Mas Jesus também estava na palavra. E ele vai responder assim: também está escrito que não pode também tentar o Senhor teu Deus. E o que tem de gente, irmãos, tentando a Deus? O que tem de gente dizendo que é servo, colocando Deus na parede. Tentando o Senhor teu Deus. Aí Deus fala assim: não faça isso. Mas eu sou servo, eu sou filho, eu faço. Não, irmãos. Filho obedece. Filho está debaixo da autoridade de pai. Filho faz aquilo que o pai determina. Você está debaixo de uma autoridade maior. Só faça aquilo que o pai te dá autoridade. Esteja dentro da palavra. Quando você estiver dentro da palavra, você não peca contra o seu Deus. Porque ele diz assim lá em Salmo: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Guarda ela no teu coração para não pecar contra Deus. Quando nós guardar ela, irmão, quando nós estiver na palavra, nós não vai pecar contra o nosso Deus. E eu vou aqui correr, porque eu acho que eu estou aqui no... É esse relógio aqui, irmão, tá certo? Eu já estou aqui no limite, viu, irmãos? Mas eu vou adiantar um pouquinho aqui, tá bom, irmãos? E então, irmãos, ele vai no 7 e disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente, ele transporta, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Você percebe aqui, irmão, que quem leva Jesus ao deserto é quem? É Deus. O Espírito Santo conduz a Jesus ao deserto. Mas quem transportou Jesus a um monte alto?
transportou Jesus? Diabo. Ele vai, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Porque, irmãos, eu não sei se você entende igual a mim, mas eu vejo o povo dizer que o mundo não tem nada de bom. O mundo tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. O problema é que essa bondade do mundo é engano, é passageiro. E foi isso que ele tenta oferecer para o Filho de Deus. Ele leva e transporta Jesus. E se tem uma coisa, irmãos, que eu e você devem entender, é que Deus te coloca em lugares altos. Sim, Deus te coloca. O diabo também. Ele te coloca em lugares altos, irmãos. De você até pensar que assim, aqui está bom demais. Aqui eu estou vivendo o melhor da minha vida. Isso aqui é prazeroso e é. O que o diabo oferece dá prazer sim, irmãos. Mas quando ele te coloca, é bem diferente de quando Deus te coloca. Deus te coloca em lugares altos para a glória dele. O diabo vai te colocar no alto para ver tua queda. Tenha certeza que quando ele te colocar no lugar mais alto, é porque ele quer ver você cair. E a vontade dele, irmão, é que quando você cair, você vai ficar prostrado. Porque se tem uma coisa que o inimigo, ele é estrategista, inteligente, observador, coisa que muitas das vezes eu e você não é. E é por isso que nós caímos. Porque Deus disse vigia e nós não vigia. Seja prudente e nós é insensatos. Seja sábio e nós é tolo. E o inimigo vem, irmãos. O inimigo vem com estratégia. Ele vem de maneira que você nem percebe. E ele começa a colocar coisas diante de você. E você, em vez de rejeitar, você vai abraçando. Você vai abraçando, você vai pegando para si. E você vai achando que aquilo está bom. E você chega no lugar alto. E às vezes o pior, irmãos, que nós pensamos que é Deus. Que nós pensamos que é Deus. E aí, quando a queda vem, irmãos, ela é feia. Mas quando ele coloca Jesus lá, que ele coloca Jesus, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará, mais para baixo, irmãos. E disse-lhe, tudo isto te darei, e se prostrando, me adorarás. Ele oferece para que o filho adore ele. Para que o filho adore a ele. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus também deixa lá em Deuteronômio, que nós não devemos adorar outro Deus. Só devemos adoração a ele, o verdadeiro Deus. E às vezes, quando nós estamos lá nesse lugar alto, irmãos, além de nós estar lá, ainda nós tomamos adoração para si. E isso é um perigo, irmãos. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Adorar somente ao Pai. A adoração é para ele, é dele. E quando o inimigo te oferece algo, é para que você adore a ele. Para que você abra a mão da adoração a Deus e adore a ele. Mas Jesus, irmão, como estava na palavra, ele vai dizer, então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. Você vai perceber que todas as respostas de Jesus, ele vai dizer, está escrito.
Verdadeiramente está, irmãos. Você vai ver que todas as respostas de Jesus estão em Deuteronômios. E ele vai dizer, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, sujeitai-se a Deus e o inimigo fugirá de vós. Não tem outro meio do inimigo fugir de você. Somente sujeitar a Cristo. Tem gente fazendo de tudo, irmão, para o inimigo fugir dele. Deus está dizendo, sujeite-se a mim. Sujeite-se a Deus e o inimigo fugirá de vós. Sujeita a autoridade de Cristo, irmão, a vontade de Deus, e o inimigo vai fugir de mim e de você. Você vai ver que depois da resposta de Jesus, afaste-te de mim, Satanás, porque somente a Deus servirás. Eu e você, irmão, foi chamado para servir a Deus, somente a Ele. E você vai ver que após o filho se sujeitar ao Pai, o Pai envia anjos para o servir. Depois, irmão, que você se sujeitar à vontade de Deus, que você ficar debaixo da obediência de Deus, que você ficar debaixo da mão potente dele, ele vai enviar o socorro ao teu favor. Ele vai enviar o socorro, ele vai enviar a resposta, ele vai derramar autoridade, ele vai te dar unção. Mas é depois, irmão, que você se sujeitar a ele. Nós estamos aqui, irmãos, como igreja de Cristo, como servo de Deus, para servir somente a Ele. E o Filho veio para nos dar exemplo. Jesus veio, foi levado ao deserto, tentado, se sujeitou ao Pai, para dizer para mim e para você, vocês é filho, está sujeito à vontade do Pai. Amém? Adorar somente a Ele, irmãos. E quando nós adorar somente a Jesus, Ele vai enviar os anjos ao nosso favor. Amém? Eu já agradeço a minha oportunidade. Quero dizer para a igreja que ore por mim, pedir, né? Orar por mim, por meu chamado. E dizer que eu estou à disposição da igreja quando precisar, irmãos. Estou aqui para ajudar. Amém? Já agradeço a Deus.